A gente está com o professor e coordenador do curso de Ciências Sociais da PUC São Paulo, Pedro Fassoni Arruda, e o Gilberto Marcos Rodrigues, que é professor e coordenador do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC. Já que a gente comentou um pouquinho sobre o governo Bolsonaro e vamos um pouquinho para essa área das relações internacionais, Bolsonaro voltou a reafirmar hoje a indicação do filho dele, Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada dos Estados Unidos. E daí ele voltou a falar, não, porque ele já fez intercâmbio nos Estados Unidos, ele voltou a reafirmar aquela coisa que ele sabe fritar hambúrguer, que eu ainda não sei se é para parecer humilde ou se é para dar um tapa na nossa cara, mas ele voltou a reafirmar tudo isso. Tem notícias dizendo que ele está sondando o Senado para saber se passa pelo Senado ou se não passa, enfim. Mas eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa reafirmação e desse encaminhamento do novo embaixador brasileiro nos Estados Unidos? Olha, isso reafirma uma conduta, né, do presidente Bolsonaro de insistir em certos temas que são inconstitucionais, que são ilegais, que são imorais, que são antiéticos. Eu diria para o conjunto, né, dessas questões complicadas. Isso tem sido motivo de muita anedota nas redes sociais, nos cursos de relações internacionais, as pessoas que estudam em ciências sociais, as pessoas que estudam sabem como funciona minimamente uma representação diplomática de um país, sabe que é uma coisa impensável um presidente nomear um filho, um neto, um parente de primeiro, segundo ou terceiro grau. O ministro Marco Aurélio de Mello já declarou que isso é nepotismo. Mesmo que dentro do Supremo Tribunal Federal haja divergências entre os ministros, existe claramente já precedentes que impedem que o presidente nomeie cargos para ocupar cargos dentro do governo. O presidente tem autonomia para nomear embaixadores fora da carreira diplomática? Sim. Isso é uma prerrogativa constitucional, mas nós estamos falando de qualquer pessoa, poderia ser um político, poderia ser um empresário, poderia ser um artista, e isso em alguns países é até comum, os Estados Unidos, na França, e o Brasil teve essa prática também muito pequena, porque a carreira diplomática no Brasil é muito bem estruturada, sim, quadros excelentes para ocupar postos diplomáticos, mas o Brasil teve isso até o governo Lula. No governo Lula houve um acordo com o ministro Celso Amorim, no sentido de que somente diplomatas de carreira ocupassem cargos, postos, né, de embaixadas, de missões diplomáticas. E isso foi visto por outros países como um grande passo, inclusive do Brasil, de profissionalização da carreira. Outra coisa importante, que eu acho que é importante destacar, certamente o Pedro tem outras questões para colocar, quando um país nomeia um embaixador para um posto, esse embaixador ele vai ter que se relacionar com todos os partidos do seu país de origem e com todos os partidos do país onde ele está acreditado, ou seja, no caso dos Estados Unidos, republicanos e democratas. Como que o filho do embaixador, o filho do presidente Bolsonaro, que já colocou o bonezinho Trump 2020, vai conseguir conversar com os deputados e senadores democratas e os partidários dos democratas, uma vez ele tomando, se ocorrer, espero que não, posse no cargo, ele não tem nenhuma moral, nenhuma credibilidade para se relacionar com mais da metade da população americana, que hoje representa o Partido Democrata. E no caso do Brasil, como fica um deputado federal, por exemplo, ou uma deputada do PSOL, que vai a Washington e vai ser recebida pelo filho do presidente Bolsonaro, que é do PSL. É verdade. Então, isso é um problema gravíssimo, sim, do ponto de vista jurídico, político e ético. Puxa vida. É uma tentativa de transformar uma política que deveria ser vista como uma política de Estado numa política de governo. Né? Então, tem repercussões tanto externa quanto internamente também. Né? Externamente, o Gilberto mencionou alguns aspectos importantes, né? Mas é uma forma também de testar as instituições aqui no Brasil, sobretudo o STF, né? Para ver até que ponto realmente esses balões de ensaio lançados aí pelo Bolsonaro, sim, conseguem ter alguma viabilidade de ser aprovado, por exemplo. Né? E, de fato, o STF, por ser um órgão colegiado, inclusive, a gente não sabe o que vai sair dali, até mesmo porque já existem decisões monocráticas tomadas por alguns ministros do STF no sentido contrário, sim, de entenderem que isso não caracteriza nepotismo. Né? Então, o futuro está em aberto e a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Né? O Bolsonaro também, quando ele toma uma atitude como essa, ele procura reforçar aquela linha que ele já vem adotando, né? De subserviência diante de uma potência imperial como os Estados Unidos, né? Alinhado, né,
ao pensamento do presidente Donald Trump, inclusive, com relação a temas muito controversos, Israel, Venezuela, Irã, Coreia do Norte, entre outras coisas. Então isso é bastante preocupante. Sim. Ele é uma pessoa, o Eduardo Bolsonaro, no caso, uma pessoa completamente despreparada para esse cargo, né? Não conhece absolutamente nada de política externa, não conhece sequer a história política do Brasil. Ele passou vexame no programa do Silvio Santos ali para responder sobre perguntas de ex-presidentes do Brasil. Ele não sabia absolutamente nada. Então, é uma pessoa completamente inábil, incompetente. E daí ele vai ser sabatinado pelo Senado? Vai ser sabatinado pelo Senado e vai mostrar, vai revelar, inclusive ali no Senado, né? Tem muitos senadores experientes né, e provavelmente vai também passar bastante vergonha ali, né, diante do Senado. E como a votação, inclusive, né, para aprovação do embaixador é uma votação secreta, existe sempre a possibilidade também de ser recusado pela primeira vez, né? Nunca foi antes, seria a primeira vez de fato. Tem uma coisa que conta a favor desse procedimento no Senado, que a Constituição garante que a sabatina senatorial para embaixadores ela pode ser fechada, inclusive os jornalistas não terem acesso. Por que isso? Isso é até motivo de questionamento, né? Hoje com tanta transparência e publicidade, porque às vezes a pessoa que está ali supostamente conhecendo para onde ela vai, né? As questões políticas, econômicas, ela tem que falar coisas que podem melindrar, que podem gerar problemas com o país para onde ela vai. Por isso é uma sessão secreta. No caso do Eduardo Bolsonaro, está muito claro também que o propósito do Bolsonaro é propiciar um canal direto com o Trump, uma vez que o Steve Bannon, que foi o patrocinador político da campanha do Trump, hoje está fora do governo, mas continua agindo, agora em nível mais internacional, para criar uma grande onda de direita no mundo. E ele declarou que o Bolsonaro filho seria o escolhido para realizar isso na América Latina. Então, claro que a gente está vendo aí um interesse de governo e de partido que não tem absolutamente nada a ver com um posto diplomático, com uma embaixada nos Estados Unidos. Com certeza. Se a gente comparar, né, com a política externa chamada de ativa e altiva, adotada durante o governo Lula, realmente é um enorme retrocesso que a gente está passando. E você falou em balão de ensaio, logo que saiu na sexta-feira, nessa questão do Eduardo Bolsonaro, muitos falaram, é a questão do balão de ensaio, ele vai jogar para ver como que isso vai repercutir e ele dá prosseguimento ou não. Mas repercutiu negativamente e daí depois ele foi para a mídia falar que as críticas são sinais de que é para ser assim, é para ser dessa forma. Então, nem o balão de ensaio ele usa corretamente, não é? Ele não sabe sequer utilizar a própria lógica. E uma coisa também que chama atenção, e eu acho que nesse sentido, muitas vezes, a oposição ao governo fica olhando de camarote, no sentido de que ela às vezes nem precisa agir para que a confusão se instale, é porque o Eduardo Bolsonaro tem um papel importante hoje na Câmara dos Deputados. Ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores. E houve, inclusive, deputados do PSL que acharam ótimo que ele vá embora, que ele vá para os Estados Unidos, porque vai abrir um espaço maior de poder político para outros deputados. Então, poderia haver, inclusive, um enfraquecimento da posição dele ali na comissão, né, do governo na comissão, mas parece que o presidente Bolsonaro não leva isso em conta. Ele tem a meta dele e ele busca. Mas, de fato, quer dizer, eu acredito mais, ainda com as ressalvas que o Pedro fez, que eu concordo, eu acredito mais que o Supremo possa barrar do que o Senado, porque o Senado é uma casa política que também tem seus interesses de composição com o Executivo. E pode haver uma composição em relação a isso. Sim, mas a gente falava no primeiro bloco sobre a letargia das instituições em tomar decisões. E daí o caso, como você disse, do Conselho de Justiça, do Ministério Público e do próprio STF, que está jogando para agosto, por exemplo, a decisão em relação à suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. E daí a gente fica nesse pendurado, nada acontece, e a gente fica discutindo, as coisas não acontecem. Então, em que momento que o STF poderia, por exemplo, tomar uma decisão em relação a essa indicação à Embaixada dos Estados Unidos? Como um tribunal, ele é passivo. Ele não pode atuar ex officio, como se diz, né, por vontade própria. Então, basta algum partido, algum deputado, algum senador ou a própria OAB, alguém que tenha legitimidade na Constituição para acionar o Supremo, e aí o Supremo vai se posicionar. Aí ele vai ter que se posicionar.